Olá, meus caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito da reforma religiosa. Vamos tentar entender como estava a situação da Igreja Católica e quais os motivos que levaram ao surgimento aí de figuras como Martinho Lutero e João Calvino. Esse é um tema assim muito importante para a data que a gente está gravando esse vídeo aqui, que é no ano de 2021, fazem 500 anos que Martinho Lutero vai queimar em praça pública a bula de excomunhão do Papa para com ele. Então, é uma data muito significativa, é um momento muito importante e um assunto que certamente vai cair na prova do Enem esse ano de 2021. Se o assunto aí já te interessa, se você já gostou, claro, eu vou te pedir a ajuda para você se inscrever aqui no meu canal, dar um like aqui nesse vídeo, ativar as notificações para você saber quando eu lançar, postar um vídeo novo aqui no meu canal. Então, sem mais enrolação, vamos à aula? Eu quero começar te chamando a atenção a respeito aí da Igreja Católica. A gente já viu que ela vai dominar a fé cristã durante um bom período, principalmente durante a Idade Média na Europa. Você tem um poder imenso da Igreja Católica e esse poder ele vai ser praticamente unânime até o século XVI. A igreja que vai ser uma igreja extremamente pomposa, vai ter um luxo muito forte e também um poder vinculado ao número de fiéis. Presta bem atenção que esse é um ponto bem interessante para a gente analisar o poder de uma igreja se dá pelo número de fiéis. E aí a gente vai perceber que a igreja ela passava por alguns momentos de bastante dificuldade, passava por alguns questionamentos internos sobre as suas práticas, mas o grande cerne, o grande problema aí que a gente vai observar da Igreja Católica nesse início do século XVI é as chamadas vendas de indulgência. Ainda que a ideia da indulgência seja algo que não pertence ali ao século XVI, já havia antes dentro da igreja como uma prática aí para você tentar inibir aquelas pessoas que se autoflagelavam para purgar os seus pecados, e aí para isso você poderia doar, fazer uma doação para a Igreja Católica. Então é nisso que surge a indulgência, mas no século XVI ela vai ganhar um outro contexto. A gente vai observar aí na imagem que eu apresento para vocês, um monge vendendo essas cartas de indulgência. A igreja nessa época passava por uma crise das vendas de indulgências e de artigos sagrados, sacramentos e tudo mais. Então, voltando ao cerne do que eu estava falando da indulgência, com o objetivo de reformar a igreja de São Pedro e São Paulo, a Igreja Católica vai precisar arrecadar dinheiro e começa a vender essas cartas de indulgência, que basicamente seriam uma venda do perdão divino para um pecado. Então funcionava basicamente da seguinte forma: o sujeito cometia um pecado, comprava a indulgência assinada pelo Papa e, a partir daquela compra, ele ficaria isento do seu pecado, livre do seu pecado e podendo aí, claro, voltar a pecar. Muita gente acabava comprando essas indulgências a mais do que aquilo que eles pecavam, então eu vou comprar para eu ter um saldo, então se no futuro eu vier a pecar, eu já tenho a indulgência. E isso vai gerar um problema muito grave dentro da igreja, porque além das indulgências havia uma série de outros elementos, em que eu cito ali no texto a venda de artigos sagrados, como por exemplo lasca da cruz de Cristo, pedaços do manto de Nossa Senhora Aparecida, venda de sacramentos. A igreja também ela estava de certa forma distante dos seus fiéis, justamente no momento ali do século XV, iníciozinho do século XVI, onde as pessoas na Europa mais estavam próximas ao elemento religioso por conta das guerras, a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, por conta da peste negra que vai matar
1/3 da população europeia. Então tudo isso faz com que, de certa forma, os fiéis tentem se aproximar da igreja, e com todos esses problemas que a igreja apresentava, ela se distanciava. Para vocês terem uma noção, a missa era rezada em latim. Então você tem um local como, por exemplo, na Inglaterra, né, o sujeito fala inglês e tudo, e você tem lá uma missa sendo rezada em latim, com o padre de costas. O sujeito pegava a Bíblia e ia tentar ler o que estava escrito ali, estava tudo em latim, ou seja, não havia tradução para as línguas locais. Tudo isso vai dificultar o acesso às pessoas à religião, todos esses problemas que se tornam cada vez mais graves com a chegada dessa venda de indulgência como um verdadeiro balcão de negócios. E é nesse contexto que surge a imagem aí de Martinho Lutero, que era um monge agustiniano. Ele seguia as ideias, né, de Santo Agostinho, e ele vai se rebelar contra a igreja. Na verdade, o que vai acontecer? O Lutero ele não tinha intenção nenhuma de se transformar num grande reformador. Não tinha intenção de criar uma nova igreja. Qual era o objetivo dele? Era muito simples. Era promover mudanças dentro da igreja. Ele acreditava que o catolicismo havia solução. E essa solução passava por algumas reformas internas dentro da fé católica, como, por exemplo, a proibição da venda de indulgências. A gente deve observar que Martinho Lutero ele chega aí a Roma, chega a ter proximidade ali, contato, visualizar o que acontecia com as decisões do Papa, e era um momento ali no começo do século XVI, onde a igreja estava sob domínio da família dos Borgias, e todos os problemas que essa família vai gerar para a igreja católica, como controle político. Essa situação toda faz com que, propriamente, o Martinho Lutero ele vai buscar alguns pontos que ele entende ser equivocado dentro da igreja, e ele vai pregar as chamadas 95 teses na porta de sua igreja lá na cidade de Wittenberg, no que é hoje a Alemanha. Na verdade, o espaço territorial se chamava, na época, Sacro Império Romano Germânico. Qual era a sacada? O Martinho Lutero ele era, além de monge, ele era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, que ficava ao lado da sua igreja. Então, no momento que ele coloca as 95 teses, as informações que ele vê errado dentro da igreja, isso vai rapidamente ganhar uma repercussão que talvez ele mesmo, Lutero, não esperasse que fosse tão forte. E ele vai ser convocado aí até o Vaticano e se desculpar pelo que fez e negar, dizendo que aquilo ali estava errado. Ele se recusa, vai receber o apoio. E aí a gente vai observar aí que ele vai receber o apoio dos príncipes, principalmente ali da Saxônia, e acaba não indo de fato a Roma. Ele diz que ele precisava que provassem a ele, dentro da Bíblia, que as ideias dele estavam equivocadas, o que obviamente isso não vai acontecer, e ele acaba sendo, por conta disso, excomungado, expulso dentro da igreja. E ele já, sob proteção lá na Saxônia, ele decide queimar em praça pública a excomunhão, marcando assim o início da chamada Reforma Protestante. Isso ocorre em 1521, portanto, nesse ano de 2021, fazem 500 anos que marcam o início das igrejas protestantes. Por que igrejas protestantes? Porque aqueles ducados, reinos do Sacro Império Romano Germânico que apoiaram o Lutero vão ser chamados de reinos protestantes. Então, aqueles que protestam contra a Igreja Católica seriam colocados como protestantes. Aqui no Brasil, as pessoas preferem utilizar um termo de evangélicos, né? Mas seria basicamente a mesma coisa. O cerne das igrejas evangélicas se dá a partir das ideias de Lutero, porque quando ele fica ali preso, digamos assim, se protegendo, sendo protegido lá pelo rei da Saxônia, do príncipe da Saxônia, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. É a primeira grande obra traduzida para a língua alemã, a Bíblia, e a partir dali ele abre um caminho de interpretação. Aquele que interpreta a Bíblia pode seguir o caminho que ele quiser, porque ele também vai apresentar que não existem intermediários entre o homem e Deus.
não precisa que alguém venha falar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, não há necessidade de você ter um padre, um pastor. Você pode, através da Bíblia, através da fé, se comunicar diretamente com Deus no sentido de receber a graça. Uma outra sacada muito interessante é que ele vai abolir com as ideias de santo. Ele vai acabar com os sacramentos. Dos 7 sacramentos da Igreja Católica, só 2 ficam para as igrejas protestantes ou evangélicas aqui no Brasil, que é o batismo e a Eucaristia, que é a Santa Ceia, né? Como os evangélicos, de modo geral, chamam esse sacramento. Então a gente deve observar que são nuances pequenas nessa mudança, mas que fazem muito sentido para a interpretação da Bíblia e a possibilidade de você, ao não ter um intermediário, poder diretamente falar com Deus, possibilitar que muitas pessoas diferentes montem a sua própria visão sobre a religião cristã e, consequentemente, a sua própria igreja. Daí a diversidade de igrejas evangélicas que nós temos em todo o mundo, especialmente no Brasil. Uma coisa importante, Lutero também vai acreditar na predestinação divina, ainda que esse não seja o ponto-chave para a análise de Lutero religiosa, mas é uma coisa bem interessante, porque vai ser a chave para João Calvino, que eu vou falar daqui a pouco. Então, nesse caso, o Lutero ele acreditava que as pessoas já nascem predestinadas por Deus à salvação, e obviamente existem outros que não terão essa salvação já com critério de nascimento. Agora a gente precisa falar sobre o João Calvino, ele que segue um pouco as ideias do Martinho Lutero. João Calvino ele nasce numa França completamente dominada pela Igreja Católica. Ele é obrigado, ele se forma em teologia pela Universidade de Paris, mas ele precisa sair da França para seguir as suas ideias aí de contestação da Igreja Católica, e por isso ele vai para a região que é hoje a Suíça. Ele vai para a cidade de Genebra, e lá ele vai ter um apoio dos príncipes para que ele consiga desenvolver, nortear, digamos assim, a sua interpretação. A gente já viu que a ideia que Lutero apresenta é que, a partir da tradução da Bíblia, você interpreta ela da forma que você achar mais adequada. Assim, o João Calvino ele vai fazer a sua própria interpretação dessa Bíblia, no qual ele vai pegar como uma das pontos célebres aí a ideia da predestinação divina. Então, buscando maior liberdade, Calvino se refugia em Genebra, na Suíça, como eu citei, isso em 1533, ou seja, o Lutero ele vai desenvolver suas ideias a partir do ano de 1521, João Calvino um pouco depois. Não houve nenhum contato, pelo menos a gente não tem nenhum relato histórico de contatos direto entre o Calvino e o Lutero, ainda que eles sejam muito próximos, em momentos históricos muito próximos. E o que prega, qual é a diferença, qual é a sacada aí de Lutero para Calvino? A gente vai observar que tem muitas coisas parecidas, muitas coisas semelhantes, a ideia dos sacramentos, a ideia da predestinação divina, por exemplo. Porém, a predestinação divina ela ganha assim, um fator primordial para a ideologia do João Calvino, no qual ele vai basicamente prever o seguinte: olha, nós já estamos predestinados, já nascemos predestinados, já nascemos eleitos por Deus à salvação. E, obviamente, vai aqueles que já nascem que não têm essa predestinação, ou seja, aqueles que já nasceram para ir para o inferno. E nessa sacada a gente deve, claro, observar aquele que segue as ideias de Calvino vai pensar assim: olha, mas como é que eu sei? Como é que eu sei? Qual é o elemento? O Lutero dizia para essas pessoas que perguntavam como é que eu sei que eu fui predestinado a ir para o céu, para Lutero era a fé. Se você tem uma fé inabalável, a fé é uma certeza que Deus colocou no seu coração, que você foi eleito a ir para o reino dos céus, que você nasceu para ir para o reino dos céus. Vale destacar que nem o Lutero, nem o Calvino inventa nada disso. São ideias que você pode buscar diretamente lá na Bíblia, nos escritos do apóstolo Paulo, e também muitas ideias anterior ao Lutero, com o próprio Santo Agostinho, que também vai se debruçar muito sobre essa análise aí da predestinação divina. Bom, o Calvino ele vai dizer o seguinte:
Tudo bem, a fé é um elemento primordial, fundamental. Sem a fé não existe salvação. A fé é um elemento que Deus colocou no seu coração, a certeza de que você vai para o reino dos céus. Porém, além da fé, existem alguns outros elementos que vão ser um indicativo de que Deus elegeu você para a salvação. E esses elementos, então, além da fé, o acúmulo de riqueza vai ser um elemento fundamental aí para que você tenha a certeza de sua salvação. Nesse sentido, aquele que tem fé e consegue acumular riqueza ao longo da vida é um sinal que Deus está dando que ele vai conseguir ser agraciado e ser eleito para a salvação. Ora, professor, mas isso quer dizer que todas as pessoas ricas vão para o reino dos céus? Não, muito pelo contrário. Todas as pessoas conseguem acumular as riquezas. Então você pode ser, de fato, uma pessoa rica, mas você está gastando esse dinheiro, portanto você não acumulou, portanto você não foi eleito para alcançar o reino dos céus. Agora, mesmo você sendo pobre, você pode acumular, mesmo que seja muito pouco, mas você está acumulando ao longo da vida, é uma certeza que Deus está colocando que você vai para o reino dos céus. E é claro que isso vai gerar uma consequência, porque ela vai ser uma justificativa muito importante para as práticas de lucro da burguesia. É nesse momento que a burguesia que está acabando de surgir na Europa como uma classe mais forte, financeiramente, economicamente mais forte, a burguesia que investe muito na produção de riqueza mediante ao comércio, mediante a lucratividade, mediante a empréstimo de dinheiro a juros, que era a usura, condenado pela Igreja Católica, condenado por Lutero, mas que vai encontrar em Calvino essa justificativa, porque se você empresta dinheiro a juros, você vai acumular riqueza, e a riqueza é um sinal da sua graça, é um sinal de que você vai ser salvo, e nesse sentido você tem uma burguesia apoiando fortemente as igrejas, né, calvinistas, que vão ter nomes diferentes, né? Na França eles vão ser chamados de huguenotes, na Inglaterra eles vão ser chamados de puritanos, tanto é que a gente vai observar um pouco mais para frente nas aulas aqui do curso a colonização da América Inglesa e quantos puritanos são importantes nessa colonização. E uma outra consequência é a gente observar aqui essa estrutura de você acumular riqueza mediante o vínculo da fé, faz com que essa riqueza, o sujeito, né, acumulou riqueza ao longo da vida, ele deixa de herança para o seu filho. Se o seu filho seguir a mesma ideologia cristã de acumular riqueza como sinal de salvação, ele vai acumular ainda mais riqueza e deixar para os seus descendentes. Isso faz com que haja um desenvolvimento cada vez maior da estrutura do capitalismo. Max Weber tem um livro muito importante que faz essa análise sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo mediante as ideologias protestantes, essencialmente de Calvino, e aí ao ponto de que hoje os principais países, os países mais ricos do planeta, a maioria deles são protestantes. O grande destaque, obviamente, é os Estados Unidos, o país mais rico do planeta, e com uma massa de protestantes muito grande. Bom, agora acabou, eu vou ficando por aqui. Quero te agradecer demais por você estar até o final desse vídeo assistindo essa aula. Perceba que é um assunto extremamente complexo e importante, principalmente nesse ano de 2021, caso você se interesse em fazer a prova do Enem. Até a próxima, valeu!